considera uma pessoa tóxica? Já teve dúvidas sobre isso? Se algum comportamento seu foi tóxico com alguém? Vamos entender melhor sobre isso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vinda ao canal Terapia em Minutos e nesse vídeo a gente vai refletir sobre: será que você se considera uma pessoa tóxica? Então eu quero te ajudar nesse vídeo a perceber a maneira como você se enxerga hoje e como que você avalia os seus comportamentos nas relações. Então já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal e também deixa um comentário aí compartilhando algo com a gente. Bom, pode ser que você se considere uma pessoa tóxica ou que você tenha essa dúvida: será que você é ou não uma pessoa tóxica? Ou você tem essa dúvida porque você enxerga questões em você que apontam para isso, ou então você acabou acreditando porque alguém disse para você que você é tóxica por causa de alguma situação que aconteceu e você acabou se apropriando desse rótulo e acreditando nisso. Primeiro ponto é a gente pensar que para você perceber se você tem tido comportamentos que podem ser tóxicos na vida de alguém, você precisa primeiro se avaliar. Então, olhar para você, para aquilo que você sente e principalmente para o seu comportamento nas suas relações. Então, se você quiser responder essa pergunta, você vai precisar sair do piloto automático de simplesmente viver ali automaticamente, né? Sem pensar sobre a maneira que você tem se comportado. Então agora é hora de você olhar para dentro de você. Então pensa aí algum relacionamento, alguma pessoa que você convive com frequência e que você acha que pode estar sendo tóxica com essa pessoa. Começa a analisar como que funciona essa relação, começa a avaliar os seus comportamentos, porque o primeiro passo para responder uma pergunta como essa é a gente se autoavaliar. E antes de continuar essa autoavaliação, é importante a gente lembrar uma coisa: não existe um padrão que possa definir o que é exatamente uma pessoa tóxica. Esse termo, né, é muito comum atualmente, a gente percebe, às vezes em postagens na rede social, a gente pesquisa rapidamente e consegue perceber ali quais são os sinais de uma pessoa tóxica e tal. Mas, de forma geral, não existe um padrão. E pessoa tóxica não é um diagnóstico para a psicologia, tá? É apenas um rótulo que a gente criou, digamos assim, a sociedade no dia a dia, nas relações, para se referir a uma pessoa que a gente pode sentir uma dificuldade de lidar com ela. Então é alguém que pode ter ali alguns comportamentos nocivos no relacionamento, seja com um pessimismo, uma negatividade, um egoísmo, uma inveja, alguma coisa assim que traz conflito ali ou um tipo de desgaste no relacionamento. Mas de forma geral, esse termo, né, pessoa tóxica, não é diagnóstico. É apenas algo que a gente usa aí no senso comum, que a gente percebe no senso comum para explicar um pouco algumas coisas sobre certos relacionamentos. Antes de entender um pouco mais sobre a sua autoavaliação, para você perceber se você se considera uma pessoa tóxica ou não, é importante a gente entender um pouquinho desse termo. Qual é o conceito dessa palavra aí, ser alguém tóxico? Como assim? O que é tóxico, né? Segundo o dicionário, a palavra tóxico significa propriedade de envenenar, algo que contém veneno, substância tóxica, propriedades que fazem mal ao organismo, veneno, substância venenosa. Então, como que a gente pode levar, né, esse significado para as nossas relações? Percebe que para uma pessoa ser tóxica, depende do que aquela outra pessoa que se relaciona com ela significa que seja tóxico. Às vezes pode ser mais fácil identificar na outra pessoa se ela teve ou não um comportamento tóxico. E é importante a gente chamar de comportamento tóxico, porque quando a gente fala assim,
uma pessoa é tóxica, ou então eu sou tóxico, a gente está rotulando e automaticamente reduzindo uma pessoa a um significado apenas. Então, às vezes pode ser mais fácil a gente rotular o outro. Agora, e quando é o nosso comportamento que foi tóxico com alguém? Então, a primeira coisa que você precisa entender nesse exercício aqui de autorreflexão é: você pode não ser uma pessoa tóxica, você não precisa se rotular dessa forma, mas talvez alguns dos seus comportamentos pode sim ter esse significado para outra pessoa. É importante não se rotular, mas sim analisar a forma como você tem se relacionado. Então aqui eu vou dar alguns exemplos, né, para você perceber, será que você tem tido esses comportamentos que eu vou mencionar aqui? Primeiro, quando uma pessoa compartilha algo positivo com você, uma conquista ou alguma coisa assim, como que você reage? Será que você é aquela pessoa que destaca o lado negativo daquela conquista? Então imagine que alguém conseguiu algo ali importante profissionalmente. Então essa pessoa subiu de cargo, ela tá ali contando, né, o quanto foi importante para ela aquela promoção profissional e tudo mais. E aí, o que acontece? A outra pessoa vai, ou você pode se perceber nesse lugar, já que nesse vídeo a gente está analisando, né, se você pode ser ou não uma pessoa com comportamentos tóxicos. Então, o que você vai precisar analisar? Será que nessa hora que a pessoa está compartilhando com você uma conquista profissional, você vem com um certo balde de água fria, falando assim: ah, mas agora que você tem, né, esse cargo mais importante, é bem mais responsabilidade, cuidado para você não ficar estressado, cuidado para você não pensar só em trabalho, e você vai saber liderar aquelas pessoas do seu trabalho e tudo mais, aí você vai conseguir lidar com clientes. Então, é preciso tomar cuidado para a gente não fazer isso. E muitas das vezes a gente nem percebe, porque o outro veio cheio de alegria, sabe? De comemorando aquilo mesmo que aconteceu na vida dele. Mas a gente chega às vezes olhando para o lado negativo. Então, acaba saindo com esse tom, né? De uma pessoa às vezes tóxica, porque ao invés de celebrar com seu amigo, com a sua amiga, você olha para o lado da preocupação ou para o lado negativo da situação, ao invés de comemorar, de celebrar junto com aquela pessoa. Outra coisa que eu percebo que as pessoas consideram tóxico é o fato da reclamação constante. Então, eu não sei se você é uma pessoa que reclama com frequência, tá em um lugar, tá em um ambiente, tá sempre sendo consumida ali por essa energia da reclamação, nada tá bom, e aí vira aquela bola de neve, porque a gente conversa com alguém para reclamar, aquela outra pessoa tá reclamando também, quando vê, existe uma reclamação generalizada que pesa o ambiente e a gente acaba ficando desmotivado naquilo que a gente faz, porque a gente só olha o que tem de negativo naquele contexto. Então, é comum ver as pessoas considerarem algo tóxico um ambiente de reclamação. Além da reclamação, também é comum as pessoas considerarem tóxico o comportamento de falar mal das pessoas a todo momento. Então, sabe aquela pessoa que está sempre falando mal de alguém? No ambiente de trabalho, no ambiente familiar, né? Ela dá um jeito de falar mal das pessoas toda hora. Alguns relacionamentos acabam sendo abalados e desgastados porque não tem assunto construtivo, leve, saudável. É sempre falando mal de alguém, ou falando de um problema, ou falando de problemas que já aconteceram, que estão acontecendo, ou possíveis problemas que podem acontecer. Então existe ali um cenário de negatividade. E aí, tudo isso que eu mencionei aqui, a gente percebe que muitas pessoas consideram isso como algo tóxico. E agora que eu dei aqui alguns exemplos, você vai conseguir se analisar e se perceber. Será que você tem sido uma pessoa tóxica? Além desses comportamentos, existem outros mais específicos dentro de cada relação. Então, uma pessoa tóxica, por exemplo, ela pode, ou uma pessoa com comportamentos, né? Vamos tentar usar ao máximo esse termo de comportamentos, ao invés de rotular a pessoa. Então, será que uma pessoa com comportamentos tóxicos, ela também pode exercer certa manipulação nos relacionamentos dela? Pode acontecer. Então, isso depende de cada pessoa. Mas quem que vai determinar o que é tóxico e o que não é? Você. Porque no final é sempre a sua subjetividade que aparece.
aquilo que você considera tóxico, percebe isso? Então, por isso que é importante você se analisar, conhecer aquilo que você considera que é saudável e o que não é saudável, analisar os seus comportamentos, perceber se realmente é assim que você quer se comportar no seu meio, no seu dia a dia. Quando eu dei o exemplo da reclamação, eu ouço com frequência as pessoas se queixarem assim: Júlia, eu reclamo com frequência e eu quero parar de reclamar, eu não quero toda hora ficar destacando o lado negativo, mas parece que eu tô meio que viciada na reclamação. Eu tenho que me policiar, eu tenho que me vigiar para sair desse movimento de reclamação. Então eu já ouvi isso algumas vezes. A gente consegue perceber que essa reclamação, ela pode trazer um mal-estar até para a própria pessoa que reclama. Por mais que possa acontecer um certo gozo, um certo prazer na reclamação, chega um momento que a própria pessoa que reclama não aguenta mais, porque fica aquela negatividade ali acontecendo, né? Então, gente, não existe aqui nesse vídeo uma pretensão de dizer como que você tem que ser, como que você tem que fazer. Não é essa a proposta desse vídeo. No final, é você que vai refletir sobre você, é você que vai analisar como tem sido o seu comportamento. E é importante também você não se apropriar quando você receber um rótulo de alguém e alguém falar que você é uma pessoa tóxica. Pode ser que certos comportamentos que você teve acabou tendo esse sentido. Mas aí você vai ajustar, você vai analisar. Poxa, será que eu preciso me manter assim? Será que eu não estou sabotando as minhas relações por causa desse meu jeito? Eu posso trabalhar isso melhor em mim. Então você vai ser sincera com você. E você vai trabalhar isso ou não. Depende da sua escolha. Você é livre para decidir como você vai se comportar. Mas lembrando que você não estará isento da consequência. Então você escolhe o seu comportamento e você vai lidar com as consequências desse comportamento. Por isso que é importante a gente estar sempre em autorreflexão, analisando que será que eu me queixo tanto daquela pessoa que está sendo tóxica comigo e eu reproduzo isso com outra pessoa. Eu acabo também sendo essa pessoa, só que com uma outra. Então é importante a gente avaliar como que a gente tem se comportado nos nossos relacionamentos, para que as nossas relações sejam saudáveis, a começar pela sua relação com você mesmo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo possa ter te ajudado a refletir se você tem considerado seus comportamentos tóxicos ou não. É você que vai conseguir analisar isso, porque é você quem consegue perceber ali os seus comportamentos. Então, não existe um padrão do que é, do que não é. Você precisa analisar isso, tá bom? Não deixe de clicar no like, compartilhar esse vídeo com alguém e a gente se vê no próximo vídeo.